É natural que as trevas tenham medo da luz. E é sobre isso que eu quero refletir com você hoje. A nossa leitura nos levou do Evangelho de Lucas, capítulo 8, a partir do verso 26, até o final do capítulo 9. Mas o meu foco nesse destaque fica no primeiro episódio narrado, capítulo 8, verso 26 ao verso 39, quando nós temos Lucas retratando o encontro de Jesus com um homem gadareno, possuído por demônios e que foi liberto por Jesus. Se você se lembra, eu já fiz uma dessas reflexões baseadas nessa história, eu acho que no Evangelho de Mateus, mas eu quero hoje focar nesse mesmo episódio, mas num aspecto diferente que é retratado e que me chama a atenção a partir da leitura do relato de Lucas. O fato é que nós temos aqui é o seguinte: nós temos Jesus, seus discípulos se deslocando para a cidade de Gerasa, ou Gadara, esse nome varia dependendo do lugar, do evangelho em que ele é retratado. Jesus está se deslocando para essa cidade, uma cidade gentia, fazia parte da Decápolis, né, desse grupo de 10 cidades ali. Cidades importantes, cidades gentias, não pertenciam ao povo de Israel, não era uma cidade de judeus. Nós temos isso evidenciado, inclusive, pelo fato de que eles tinham ali uma grande manada de porcos. Os porcos eram animais impuros, considerados impuros pelos judeus. E ali nessa cidade gentia, Jesus se encontra com um homem possuído por demônios, por espíritos impuros, um homem que habitava em cemitérios. E se você também se lembra da nossa leitura do Antigo Testamento, os judeus não tinham contato com cadáveres, porque isso fazia deles cerimonialmente impuros. Jesus então está numa cidade gentia, levando a sua mensagem com uma missão ali para realizar, levando libertação a um homem que morava em meio ao cemitério, em meio aos cadáveres ali, um homem impuro numa terra impura, numa cidade que vivia em trevas, distante do Senhor. Jesus vai ali, naquele lugar que estava dominado pelas trevas, para levar a sua luz. E essas trevas eram tão presentes, e essa situação de trevas é relatada com tantos detalhes, porque nós temos ali um homem que morava nos cemitérios, dominado por demônios, não por um, não por dois, mas por uma legião de demônios. Quando Jesus o questiona sobre isso, qual o seu nome, ele diz legião, fazendo referência aí às legiões do exército romano. Uma legião do exército romano tinha 6.000 soldados, não quer dizer que eram 6.000 demônios, mas a intenção é de retratar que havia uma multidão de demônios ali que viviam dentro daquele homem. E é nesse contexto em que Jesus manifesta o seu poder, manifesta a sua autoridade. Esse homem que vivia longe de tudo, vivia longe de todos, oprimido ali por aqueles espíritos imundos, Jesus determina que aqueles espíritos saiam dele. Esses espíritos saem daquele homem, Jesus permite que esses espíritos entrem nos porcos, esses porcos se lançam de um penhasco sobre o mar e todos eles morrem. Aqueles homens que cuidavam dos porcos correm para a cidade, contam para as pessoas o que está acontecendo e as pessoas vêm correndo para ver o que aconteceu. O povo correu para ver o que havia ocorrido, verso 35. Uma multidão se juntou ao redor de Jesus e eles viram o homem que havia sido liberto dos demônios. Estava sentado aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo, e todos tiveram medo. E isso me chamou muito a atenção. Eles estavam acostumados com aquele homem, andando pelos cemitérios, se cortando, rompendo grilhões quando tentavam contê-lo. Ele vivia entre os mortos, possuído por demônios, vivendo nos cemitérios. Até aí tudo bem, está tudo certo, normal. Mas eles voltam e encontram aquele homem sentado aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo, e aí eles tiveram medo. Percebe como, quando as pessoas estão dominadas pelas trevas e estão tão acostumadas ao mal, é a luz que parece estranho, é o juízo perfeito, é o homem vestido em juízo perfeito que parece estranho, e eles tiveram medo. Os que presenciaram os acontecimentos contaram aos demais como o homem possuído por demônios tinha sido curado. E todo o povo da região dos Gadarenos suplicou que Jesus fosse embora, pois ficaram muito assustados. Aquele povo estava tão acostumado às trevas e tão dominado por um ambiente de trevas, e tão distantes de qualquer perspectiva da luz de Deus, que para eles o que causou medo, o que causou espanto, foi ver aquele homem, outrora dominado por espíritos, agora em perfeito juízo, sentado, ouvindo o que Jesus tinha para dizer. Como assim esse homem está normal? É isso que causou espanto. E eles ficam espantados de tal maneira que eles pedem para que Jesus vá embora. As trevas repelem a luz de Jesus. Não, sai daqui, nós estamos com medo de você. Porque para eles o natural, aquilo que era esperado, era viver naquele ambiente de trevas. O normal era aquele homem endemoniado, vivendo pelos cemitérios, se cortando, se mutilando. Não é de assustar e não é de surpreender que o mundo ainda hoje
em meio às suas trevas tão densas, tenha tanta repulsa, tenha tanto medo de tudo que se diga, tudo que se chame pelo nome de Jesus, e toda e qualquer pessoa que tente proclamar a mensagem de salvação, a mensagem da luz do Evangelho. Não deveria ser surpresa para nós que as trevas tenham medo da luz. O que nós não devemos fazer é nos calarmos e deixar de anunciar a mensagem da luz, a mensagem de transformação, a mensagem de redenção. Se nós nos calarmos, como é que aqueles que habitam em trevas saberão que existe algo novo, algo melhor? Como é que as pessoas que estão vivendo em meio aos cemitérios, vivendo em meio à morte, contaminados pelas trevas, dominados pelas trevas, saberão que é possível se sentar aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo, se não anunciarmos essa possibilidade a eles? Não é à toa que Jesus não deixa que aquele jovem o siga. É por isso que Jesus diz para ele, não, você não vai me seguir. Volta para sua casa, volta para sua cidade, anuncia, mostre para as pessoas o que eu fiz por você, porque essa era a mensagem mais poderosa que aquele jovem podia deixar, e que eles não deixaram Jesus anunciar, quando o expulsaram de lá. O texto diz que aquele jovem volta, aquele homem volta, e ele vai pela cidade inteira anunciando tudo que Jesus tinha feito por ele. Não se engane, o mundo em trevas sempre terá medo, terá repulsa pela luz de Jesus, porque aquele que está dominado pelas trevas está acostumado àquilo. O que nós devemos e temos por missão é anunciar a mensagem de salvação, anunciar a restauração que há em Jesus, que é possível sermos libertos das maldades, libertos do mal, e experimentarmos algo novo, uma vida restaurada no Senhor. E cabe a nós, cabe a mim e a você, testemunharmos as pessoas que ainda estão em trevas, aquilo que Jesus já fez por nós, como Ele nos tirou das trevas. Que sejamos nós, eu, você, aqueles a anunciar com ousadia, com coragem, com determinação a todos ao nosso redor aquilo que Jesus fez nas nossas vidas. Para que esse mundo que está em trevas, ainda que tenha medo delas, não deixe de ouvir a mensagem de salvação em Jesus. E não se deixe intimidar, não se deixe calar. As trevas talvez irão te repelir, talvez irão te expulsar, mas essa é a nossa missão. De permanecermos anunciando e seguirmos em frente, dizendo que em Jesus há restauração, em Jesus há transformação, e é possível que aquele que está completamente perdido tenha de novo o seu juízo, a sua vida restaurada, porque é a esse Jesus que nós servimos. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida. Vamos a esse mundo que está em trevas, anunciando que há luz, a vida, a restauração em Jesus. Siga lendo sua Bíblia, você já sabe, amanhã a gente se encontra aqui para mais uma reflexão.